Então, gente, é o seguinte, qual que é a visão espírita sobre o aborto? A doutrina espírita, ela é totalmente contrária ao aborto. Quando a gente olha para ter uma visão, né, para um determinado caso, com os nossos olhos mais crus, ou seja, sem um determinado entendimento, né? Às vezes a gente pode virar e falar assim, nossa, mas é injusto. A menina foi violentada e mesmo assim ela tem que permanecer com a criança, ainda assim ela tem que aceitar essa gravidez, né? Então, o que é que a doutrina vem elucidar para a gente? Olha, nós somos contra o aborto por quê? Porque tudo existe uma razão de ser dentro do projeto reencarnatório de cada um. Incidentes podem acontecer durante o nosso trajeto? É certo, isso é fato, né? Que não é somente aquilo que está dentro do nosso projeto reencarnatório é que vai acontecer. Algo ali pode dar errado, alguma coisa pode acontecer que não estava, né, projetado, mas que havia possibilidades? Tem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. A espiritualidade amiga tem o projeto reencarnatório, a espiritualidade como todos os engenheiros siderais. Toda a espiritualidade é contra o aborto porque tudo, de uma certa forma, foi projetado, mesmo que acidentalmente, mesmo que houve ali um incidente. E por que eu digo isso? Nós sabemos que existe a lei de ação e reação. Então, pode ser que, tá, gente? Estou dizendo que pode ser porque nós precisamos levar em consideração os incidentes que podem acontecer, tá? Então, vamos supor que na outra encarnação, essa pessoa que hoje vem, né, do sexo feminino, também praticou um ato de abuso sexual contra alguém e esse outro alguém engravidou. Ela pode estar vindo nessa encarnação como mulher para poder expiar essa experiência? Pode. Ana, é uma punição que Deus está dando a ela? Não. É a lei de ação e reação, lembrando que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. E seria covardia de nossa parte atribuir os nossos erros como punição que Jesus Cristo, que Deus estivesse dando aí para nós. Não é isso, esse não é o intuito. Nós precisamos entender o seguinte, um ato, uma consequência. Então, nós vamos responder por esse ato, seja ele benéfico ou maléfico. Então, essa é uma hipótese. E se essa moça estiver vindo, estiver aí experienciando na carne, e essa for a única maneira dela pagar um determinado karma que ela um dia efetivou lá atrás na sua jornada espiritual, ela de uma certa forma estaria então, ela não estaria cumprindo aquilo que ela foi destinada, que está ali dentro do projeto reencarnatório, tá? Segundo, a doutrina espírita é a favor da vida. Vamos supor que essa menina não tem nenhum karma para poder expiar. Ela não precisou de vivenciar nada porque ela não teve essa atitude no outro passado, né? O que ela precisa entender é o seguinte, que ela não é obrigada a ficar com essa vida, mas olhar para esse ser que vem como misericórdia. Então, a doutrina espírita é a favor de que você não quer, foi vítima de violência sexual, não quer essa criança, deixe nascer e deixe para adoção. Deixe para os responsáveis legais cuidar de tudo isso. Gente, a gente vai dando essas visões e vai parecendo muito fácil aos nossos olhos, né? É muito fácil, você não viveu em determinada situação. É muito fácil, não foi com você. Eu sei de tudo isso.
Mas isso tudo aí é incumbindo o quê? Sabedoria em tudo. É tendo uma visão, um olhar, né? Para aquele também que está chegando, não só para mim que eu posso estar espiando, né? Tendo como missão espiar o que pode ter sido um ato lá atrás, né? Ou que pode estar querendo também que eu tenha um olhar misericordioso para aquele que chega, porque aquele que vem chegando também pode estar sendo um ser que necessita de certas experiências, como fruto de uma fruto de um ato violento. Desse fruto de um ato violento, a rejeição da mãe e de deixá-lo diretamente numa adoção, numa casa, né? Para que seja adotado. Quando eu digo essa casa, é uma casa de acolhimento, né? E muitas das vezes as cidades têm, eu não sei quando é muito interior, né? Mas as cidades maiores têm as casas que acolhem através do conselho tutelar, através de, né, todos os parâmetros aí legais, né? Então, às vezes, ele precisa passar por essa experiência, tá? Porque são essas experiências que vai fazê-lo, de alguma forma, crescer. Tá? E aí nós também precisamos entender, no caso dessa menina, 10 anos, o menino 13 anos, né? São aí, e a gente sabe que hoje em dia esses adolescentes estão muito para frente, né? Eles são sabedores de muito mais coisas do que nós na idade desses meninos. Eles fazem muito mais coisas do que a gente na idade deles, né? Isso é fato. Mas, né, são duas, né, aos olhos nus e crus, né, duas pessoas aí sem experiência de vida que necessita também de respaldo dos pais, que precisa de sabedoria dos pais para que possam ajudar essas crianças a ter um certo destino, a ajudar esses adolescentes, pré-adolescentes, a nortear o caminho para que eles possam seguir, né? Então, olha aí, envolve-se uma gama de pessoas. E outra coisa, nós espíritas somos sabedores que quando se aborta, existe duas possibilidades em relação ao espírito, do espírito aos pais ou àqueles que estão ligados diretamente ao aborto. Quais são? Primeiro, se esse espírito for um espírito que tenha uma luz, quando eu digo essa luz é que tenha um determinado entendimento, uma capacidade maior de perdoar, tá tudo certo. Ele vai se entristecer muito por essa negativa, vai sentir muito, mas ele vai se reerguer. Vai seguir. Quando tiver oportunidade, ele vai fazer outro projeto reencarnatório, vai vir em outra família, etc. Se possível, com aquela mesma mãe, porém mais tarde. Quando o espírito não tem entendimento, aí que está o problema. Porque quando o espírito não tem entendimento, cria-se entre esse espírito, pais e aqueles diretamente envolvidos, cria-se uma grande inimizade espiritual. Por quê? Porque aquele espírito se sentiu de fato rejeitado. Ou seja, a gente poderia dizer, a grosso modo, é um espírito ignorante. Ele não quer saber se você foi violentada, ele não quer saber se você permitiu que o concebesse, mas você o concebeu. E por tê-lo concebido, ele está ali, e agora que ele está ali, você vai e tira dele essa oportunidade? Como assim? E daí tem-se então a possibilidade de
nascer aí então um grande obsessor daqueles pais, obsessor daqueles que estão diretamente ligados ao fato, né? Então a gente precisa ter esses pensamentos. Então tudo isso que eu disse aqui, nós estamos falando quando acontece, quando uma mulher, né, engravida por uma violência sexual e quer abortar. Agora, nem se fala naquela que concebeu por livre e espontânea vontade, não, sabendo que praticando um determinado ato viria uma consequência, está se esquivando dela, esse aí ainda é muito mais grave, tá? Porque além de poder entrar nessas possibilidades que eu disse, de se tem um espírito sem entendimento, vem todas essas consequências, o que acontece? Ela pode estar lesando gravemente o seu perispírito. E quando uma mulher que aborta consciente, sabendo de todos os fatos, pode ser que na próxima reencarnação, ou nessa mesmo, ela pode se tornar infértil, tá? A Verônica está perguntando o seguinte, mas se há um plano reencarnatório, por que ele vem como fruto de uma violência? Esse fato não é planejado no meu entendimento. Por que acontece? Olha, Verônica, embora fuja talvez do seu entendimento, né? E eu acho que a sua pergunta já foi até respondida aqui, eu não sei se você chegou atrasado ou está aí há mais tempo, né? Mas existe um plano sim reencarnatório. E por ser, não é porque é um plano reencarnatório, não é porque você está socorrido e amparado e agora está voltando para a Terra que nós somos santos, não. Nós viemos aí de outras encarnações que a grande maioria de nós cometemos muitas atrocidades. Não é à toa que nós estamos na Terra, local de expiação e prova. Porque se nós fôssemos um pouquinho mais elevados, evoluídos, intuídos, nós não aqui estaríamos, nós não precisaríamos estar aqui passando por provas e provas muitas das vezes dolorosas. Nenhum de nós estamos aqui, podemos falar assim, eu não cometi isso no passado, por isso nós estamos sobre a terra, sobre a máxima não julgueis, porque nós não sabemos do nosso passado, nós não sabemos daquilo, né, que nós um dia praticamos e da nossa necessidade de expiar. Porque quando a gente faz, junto dos engenheiros siderais, o nosso projeto reencarnatório, muitas das coisas que lá estão, somos nós que pedimos para passar. Quando nós passamos pelo corredor do esquecimento, tudo é esquecido para que nós possamos trilhar a nossa vida, essa encarnação, essa missão numa folha em branco, mas quando nós retornarmos, tudo será relembrado. E quando nós voltamos da nossa penúltima encarnação, fazendo projeto para essa encarnação de agora, Deus não julgou ninguém. Ele apenas nos colocou sentado diante da cadeira da sabedoria, que eu gosto de usar muito daquele filme lá, A Cabana, e começou a passar o nosso passado, começou a nos mostrar os nossos atos. E os nossos atos são tão ruins e negativos que nós, por si só, nos condenamos. Nós, por si só, vamos ter intrinsecamente dentro de nós a necessidade de reparação naquele nosso ato, para que nós possamos seguir em paz. Porque na hora que nós voltarmos à nossa origem e nós vivenciarmos o nosso passado e vivenciarmos o presente de agora, a gente vai sentar e falar graças a Deus. Eu errei aqui, mas eu reparei aqui. Então nós estamos quites. Você me perdoa, eu te perdoo, e esse ato então está o quê? Nulo.
diante da eternidade, né? Não nulo, porque ele um dia aconteceu, mas ele está ali colocado um ponto final para que ambas as partes possam continuar seguindo, tá? Então é muito importante nós termos esse entendimento, porque muitas pessoas viram e falam assim: Deus não quer isso para nós, Deus não quer mesmo, não. Deus quer que nós sejamos o quê? Criaturas felizes e puras. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, porém ignorantes. Nós precisamos de evolução. E por necessitarmos de evolução é que são nos dadas inúmeras oportunidades, né, para nós poder reparar os nossos atos. Isso é muito importante. Então, às vezes, um espírito tem a necessidade de passar pela adoção. Ele tem a necessidade de ser fruto de um ato violento. Ah, Ana, mas é criança, criança não tem culpa de nada. Verdade. Mas não esqueçamos que essa criança que chega nada mais é do que um espírito antigo, que já passou por aqui ou está passando por aqui porque necessita de crescimento moral assim como nós. Tá? Então eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Não se esqueçam, gente, um ato, uma consequência. Nada é por acaso. Tudo vai ter fim um dia? Vai. Inclusive as nossas necessidades de expiar determinadas coisas. Lembre que eu já disse para vocês, cada ato negativo nosso, que fere o outro, que fere às vezes até a nós mesmos, mas que ecoa negatividade aos demais, para que nós possamos, de uma certa forma, se ver livre desse nosso ato, nós precisamos de arrepender, reparar e expiar. Somente dessa forma é que nós vamos conseguir entender, conseguirmos o perdão das partes e conseguir seguir sem aquele peso desse erro nas nossas costas. Tá bom? Oi, Mônica, tá boa? Deus te abençoe, viu? A Andréia Galerti fez uma pergunta aqui, que quem me acompanha também já sabe dessa resposta, mas nós vamos te ajudar, tá, Andréia? E a Andréia perguntou o seguinte: quanto tempo leva para um suicida ser socorrido? Então, depende. Sabe, André? Depende muito. Então, vamos lá. Existe o suicida direto e o suicida indireto. O que é o suicida indireto? O suicida indireto é aquele que ele não tem a vontade reta de ceifar com a vida, mas pratica determinados atos que pode levá-lo à perda do corpo físico. Vamos dar um exemplo. Se eu bebo, faço uso de bebida alcoólica desenfreadamente e me torno ali um viciado, por isso que é bom nem começar, principalmente quem não tem controle, eu começo a deteriorar não só o meu fígado, o meu rim, mas eu começo também a deteriorar o meu corpo perispiritual. E o mais importante nesse caso do suicídio indireto, ele lesando o corpo físico, ele vai levar à morte desse corpo físico, né? Então vamos lá, ele bebe, mas ele não tem a intenção de matar o corpo físico. Ele bebe por prazer, ou então por ser válvula de escape de alguma coisa, ou porque um dia começou como uma válvula de escape e tornou-se
um vício, né? E não procurou ajuda. Porque é o que a gente fala aqui sempre, se precisa de ajuda médica e psicológica, precisa procurar ajuda, né? E somente depois da ajuda médica e psicológica é que nós podemos, então, dar uma olhada para o lado espiritual, né? Então, esse é o suicida indireto, que é o caso de quem? Do André Luiz, né? O André Luiz lesou o corpo físico, que, né, ele fumava, bebia, tinha uma vida, né, toda desregrada. Não, mas ele não tinha intenção de matar o corpo físico, né? Mas ele deteriora, mata o corpo físico e deteriora o perispírito. Desencarnou. Para onde ele vai? Por afinidade. Ele vai para onde tem pessoas que pensam como ele, que vibram como ele, que querem a vida como ele. Então ele vai diretamente para aquela dimensão. Para onde o André Luiz foi? O André Luiz foi para o umbral, uma das camadas do umbral, onde tem ali, né, o Vale dos Suicidas, tá? O que é o suicida direto? O suicida direto é aquele que planeja, é aquele que vai ali consciente, pega aquela corda e quer se enforcar, ou então que vai, toma um veneno. Não, eu quero, né? Então esse tipo de suicídio é um suicídio mais grave, né? Imagine vocês, hein? Por tudo que o André Luiz passou, imagino que não passa, então, um suicida direto. E tem-se também aquele suicida indireto, voltando lá um pouquinho, que por vibrar, ter a vibração de acordo com os nossos irmãos que estão lá no umbral sem entendimento, esses nossos irmãos atuam de uma certa forma que faz com que ele tire a vida, perca o corpo físico? Tem. Mas isso é porque em um determinado percurso da caminhada terrena, nós fomos porta aberta para que determinados espíritos viessem e ali se agrupassem e ficassem junto de nós, trabalhando, né? Lá no nosso desejo central. Vocês lembram que nós já conversamos sobre isso, né? Então, por isso que nós precisamos vigiar muito o que nos passa, o que a gente fala, onde a gente entra, com quem que você convive, o que você fala, porque você acaba atraindo para você tanto pessoas que estão na Terra fisicamente como espiritualmente, pessoas que são igual a você. Se é uma pessoa, né, que tá lá adora frequentar um boteco, né, pode saber que você, o seu grupo de amigos também será quem gosta de frequentar boteco, quem gosta de beber, quem gosta de zoação, quem gosta, não é assim? Né? Os afins se atraem, né? Na espiritualidade é a mesma coisa. No caso, o André Galete perguntando, por depressão, cai-se também muitas das vezes na questão do suicida indireto, tá? Por quê? Porque também em um determinado período de tempo ele deixou-se porta aberta para que outros pudessem atuar ou que então ele pudesse perder a força da vida de viver e isso começasse a lesar o seu corpo físico, a lesar o seu perispírito. Pode lesar ou não, né, gente? A gente sabe, o perispírito. E que faz com que vá embora. Só que existe uma máxima. Ana, todos vão para o umbral? Eu poderia dizer para vocês que 95% dos suicidas vão para o umbral. 5% dos espíritos suicidas têm a chance de, mesmo praticando esse ato, não irem para o umbral. Mas eles precisam ter uma bagagem muito boa, terrena, para não passarem por lá. E essa bagagem é o quê? Ter sido uma pessoa de muito bom coração, ter trabalhado muito na caridade e na beneficência, ter sido uma pessoa de muita fé,
né? Para que possa, então, ter uma chance de não passar por ali. Eu já disse a vocês que lá no livro, eu não sei se eu sempre confundo os mensageiros com os missionários da luz, mas André Luiz vem contando a história de um senhor que foi um assassino, mas quando ele desencarnou, ele passava por uma ponte e essa ponte, abaixo dessa ponte, poderia se ver o abismo que era um umbral. Os espíritos gritavam lá de baixo: por que ele não vai vir para cá se ele é um assassino, né? E eles tiveram uma resposta de um dos samaritanos que vem e diz o seguinte: o que ele fez na terra, ele tem permissão de Jesus Cristo de, desse seu ato, não ter julgamento por tempo indeterminado. Por quê? Porque aquele senhor, de fato, foi um assassino enquanto jovem, mas trabalhou, arrependeu-se e trabalhou mais de 30 anos em prol de uma instituição voluntário, dispensando todo o seu tempo ao outro. Então, somente por isso que ele conseguiu ter, né, suspenso, né, esse julgamento interior dele mesmo e suspenso por tempo indeterminado. Por isso que no Espiritismo existe, né, a máxima: fora da caridade não há salvação. Se você não tem por merecer, não fez por merecer, você não vai receber. Não adianta você plantar arroz e querer colher feijão, não vai ter jeito, né? Mas nós temos essa entre meio, plantar uma coisa e colher outra, nós temos essa oportunidade que é da caridade e da beneficência, tá? Então vamos lá, vamos continuar lá na questão do suicídio. Então nós temos o suicida direto e indireto, nós temos aqueles suicidas que pode ou não ir para o umbral e temos aqueles suicidas que vão para o umbral ou permanecem na terra. O primeiro caso é... Ô André Galeste, eu sei da situação exata do seu irmão, porque eu já conversei com você sobre a situação dos seus dois irmãos, tá bom? Então fique tranquila. Outra coisa, aqueles que ficam na terra ou que vão para umbral. Suicida. O que acontece com aquele suicida pós-desencarne? Ele entra num transe. O que é um transe? Sabe quando você fica assim, é muito comum a gente ver em novela, né? Que as pessoas param assim, fica parada e a outra pessoa tá chamando, tá falando as coisas e ela tá longe pensando em outra coisa. É isso. Só que o suicida, ele fica ali, vivenciando aquele ato que ele praticou, ouvindo o choro daqueles que o amava. Por que ele ouve esse choro? Porque esse choro foi ele que fez com que o outro sofresse, né? Então, gente, nós somos responsáveis pelos nossos atos, abrindo um parênteses aí, até por aqueles que a gente ferimos sem querer, tá? Porque olha para você ver, se eu levo um determinado sofrimento a uma pessoa que muito me amava injustamente, eu vou pagar por ele. Eu vou ser também responsável por aquele que estava ali, que talvez, né, ele não foi atingido diretamente, porque não foi a vida dele, o corpo físico dele não foi o dele que morreu, foi o meu, mas eu levei o determinado sofrimento em virtude de um determinado ato meu, né? Então eu também sou responsabilizada. Então ele fica ali em transe, revendo aquele ato, ouvindo o choro dos familiares, ouvindo tudo que fez, e entra naquele transe e não sai de jeito nenhum. Aí é que a gente precisa fazer aquilo que eu já ensinei para vocês. Primeiro, o que o suicida precisa? Do perdão de todos os envolvidos. Envolvidos em que, Ana? No suicídio dele? Não. Envolvidos na vida que ele teve durante o período que ele passou na Terra e que estão sofrendo por esse desencarne. Ele precisa do perdão da mãe,
ele precisa do perdão do irmão, ele precisa do perdão dos amigos muito próximos, ele precisa do perdão da esposa, ele precisa do perdão dos filhos. Porque começando com esse perdão, já tira das costas dele um peso muito grande. Como que é esse perdão? Através da oração em forma de conversa. Fulano, nome dele completo. Por todo esse seu ato cometido e por toda essa dor que eu sinto rasgando no meu peito, eu te perdoo, que você possa estar livre para seguir. Segundo, ele precisa de oração em forma de conversa reiteradas vezes, no sentido de que nós sabemos que você teve a perda do corpo físico porque você desejou, no caso do suicídio direto. Nós sabemos que você teve a perda do corpo físico indiretamente, mas você procurou meios para que isso acontecesse. Mas eu quero te dizer que Deus é misericórdia, que Deus não desampara ninguém e que ainda assim, esse seu ato sendo errado, esse ato sendo equivocado e muito mal visto aos olhos de Deus, você terá a oportunidade de recomeçar. Essa conversa, gente, às vezes precisa ser feita inúmeras vezes. Por isso que eu digo a vocês que é igual aquele pessoal de novela, né? Que fica assim no ar, vendo uma coisa longe e não escuta. Então precisa de falando e falando e falando até que ele atine, né? Opa, tem alguém me falando alguma coisa, né? E aí o primeiro passo dele vai ser o quê? Cair no choro. Vai cair no choro de arrependimento. E aí ele vai ser socorrido. Uma vez socorrido, nós não precisamos dizer assim, ele está socorrido, agora virou santo, agora está tudo bem. Ele vai ser socorrido, vai ser amparado como qualquer outro. Ele não vai ser taxado por nada, julgado por nada. Mas lembre-se, um ato, uma consequência. Em algum momento da sua reencarnação, ele precisará o quê? Reparar aquele ato. Então é muito comum. Aquele, não estou dizendo que são todos, porque muitos desses podem ter vindo ao próprio pedido deles, porém não foi pela seara do suicídio, tá? Mas muitos aí que a gente vê, fulano desencarnou com um tiro na cabeça. Quando tiver a oportunidade de voltar, que vai demandar tempo, quando tiver a oportunidade de voltar, é muito comum que possa voltar como um deficiente mental, tá? Pode vir com alguma deficiência, por quê? Porque lesou o perispírito em uma determinada área e essa área agora ele precisa passar sem ela para que ele possa saber o valor que tem quando tem essa parte e você mesmo a deteriora, você mesmo a joga por terra, tá? A Mara Barbosa dizendo que ela teve um desdobramento no qual ajudou no resgate do irmão. É muito comum isso, viu, Mara? Se você tem uma determinada sintonia, se você tem uma determinada vibração, os espíritos amigos às vezes buscam alguém da família para ajudar, principalmente quando esse espírito está resistente, né? O que é resistente? Quando ele não está conhecendo ninguém ali, não quer dar confiança porque ninguém está dizendo, né? Então, ou seja, eu vou buscar alguém conhecido que no instantinho você vai dar um jeito aí de começar a acreditar naquilo que a gente está dizendo, tá? Isso é comum sim acontecer, desde que você esteja numa vibração estável, né, e um determinado equilíbrio. Não necessariamente precisa ser médium, tá? Para poder se desdobrar e conseguir um feito desse com algum familiar, tá? O mais comum quando são médiums mais ostensivos ou são trabalhadores mais regulares, né? É normal a gente fazer isso com a família, mas é normal também a gente sair para tentar resgate de um outro espírito que a gente nunca viu, que não sabe quem que é. Mas quando é familiar, é bem comum disso acontecer.
Andréia, a pessoa que fuma e tem o vício, né? A gente já sabe que está deteriorando não só o corpo físico, como também o corpo espiritual, né? Pode ser que você venha passar pelo umbral por isso? Pode, mas pode ser um ato esporádico também que você não passe pelo umbral, mas que você tenha a necessidade de reencarnar, por exemplo, com um câncer no pulmão? Tem, tá? Isso são hipóteses. Por que são hipóteses? Porque nós não temos somente um lado ruim, nós temos também o nosso lado bom. Por isso que a gente torce para que a nossa balança da positividade chegue muito maior do que a da negatividade, né? Mas se nós lesamos o nosso perispírito em determinado local, nós voltamos para aquele local adoecido para que nós possamos reparar o ato e sabermos, olha, quando nós voltarmos novamente, fazer a comparação entre um e outro. Aqui eu tinha um pulmão saudável e eu tive uma atitude aí exagerada em relação a isso. Olha aqui como eu sofri com essa determinada doença. Então, de agora em diante, eu preciso aprender a dar valor, né, a uma coisa sadia que eu tive e que eu aí joguei por terra, tá? E lembrando, não é punição de Deus, tá? São consequências dos nossos atos. E muitos que desencarnam pelo agravamento do fumo, né? Que são aí suicidas indiretos, nós já estudamos quando nós vimos a questão do umbral, né? Quem tiver alguma dúvida sobre aquela pincelada sobre o umbral, tá lá no YouTube, é só procurar. Aproveita e se inscreva no nosso canal para que possa chegar a mais pessoas, né? No umbral nebuloso, encontra-se suicidas indiretos, né? Embora seja um umbral nebuloso, um lugar dentre os umbrais menos ruim, digamos assim, né? Mas é pior do que se tiver lá no umbral pedregoso, né? É muito mais denso, é muito mais pesado, é muito mais horripilante, digamos assim, né? Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: sempre haverá tempo de recomeçar, tanto na Terra quanto no mundo espiritual. E se nós possamos recomeçar agora, que nós começamos a tentar. É difícil, o vício é complicado, eu sei que é, mas que a gente possa buscar ajuda. E eu tenho também consciência de que muitos vão cair, mas eu tenho também muita certeza que os que vão cair também vão ter força para levantar. Então a gente vai tentando, né? O que não é a vida se não tentativas, frustradas ou não, né? A Cris Souza está perguntando, Ana, o que acontece em caso de feminicídio em que o agressor tira a vida? Em seguida, ele precisa principalmente do perdão de quem ele tirou a vida. Dependendo do tempo do estado de perturbação, da pessoa assassinada, o sofrimento dele dura mais tempo ou ele é resgatado quando se arrepende, independentemente do perdão da vítima. Olha, não só em feminicídio, mas qualquer assassino, né? Primeiramente, se ele não, ao longo da vida, não se arrepende, não tenta de uma certa forma regenerar os seus atos, quando ele desencarna, ele vai para onde? Vai para o umbral, né? A gente sabe disso. E a gente sabe que existe assassinos até mesmo na última camada de umbral, tá? Então eles vão para lá, onde tem pessoas perversas como ele. Vai para onde tem afinidade. Porém, no momento que ele estiver nessas zonas mais densas, ele não vai querer perdão, não.
sabe? Ele vai querer persistir ali. Só que vai ter um determinado momento que isso pode durar um dia, um mês, um ano ou uma eternidade, a gente não sabe, que ele vai cair-se no arrependimento. Ele vai ser tocado de alguma forma. Aí, minha amiga, é que ele vai necessitar desse perdão, porque o peso que ele vai carregar nas costas, ele não vai suportar. Que vai ser socorrido e amparado, vai ser tirado, né? Lá do núcleo da Terra, emergido de uma certa forma, ou então por uma reencarnação compulsória, mas um momento ele vai ser socorrido e amparado, em um momento ele vai estar num posto de socorro e ele vai precisar desse perdão. Às vezes essa vítima já o perdoou há muito tempo, mas ele vai ter a necessidade de estar frente a ela e ouvir dela, para que ele possa seguir. Ele não vai ter sossego enquanto ele não conseguir esse perdão. Tá? Deixa eu ver qual que era mais o resto da sua pergunta. O tempo de perturbação dele depende. O tempo de perturbação de todos nós depende, né? Independente de ter sido um assassino ou não. Pode durar minutos, pode durar horas, dias, meses, anos e uma eternidade, né? Quantas pessoas que estão acordando agora e já tem 100 anos, né? Estão acordando para a realidade, estão em 100 anos, 150 anos que estão aí em estado de perturbação. Né? Existem espíritos lá da época da escravidão acordando agora, né? Estão em sono profundo, por quê? Porque a vibração que eles têm não permitem acordar. E outros que estão totalmente atordoados. Nos umbrais tem gente de séculos que vive lá. Outros porque não têm arrependimento e não sabem como sair, outros porque simplesmente gostam de estar ali. Tá? Então, quando nós estudamos Vivendo no Mundo dos Espíritos, vocês viram muito. Muitos lá falaram, tem 60 anos que eu já fui socorrido, tem 50 anos que eu estou aqui, mas tem 20 anos que fulano está no umbral, 30 anos, 40 anos, né? Então, isso depende muito, tá? O Cal tá dizendo sobre ele ser transgênero, né? E ainda ser médium. E que ele tem muitas dúvidas. E que ele se sente mesmo. Quando ele fala, eu não sei se ele tá em corpo masculino se sentindo feminino ou feminino em corpo masculino. Mas olha, Cal, deixa eu te dizer, lá no YouTube também tem eu falando sobre esse público, tá? Primeiro, ninguém tem o direito de te julgar. Segundo, pode ser que você esteja somente experienciando, tendo essa necessidade de experienciar? Pode, tá? Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Na grande maioria das vezes, você pode ter vindo 10 encarnações como homem e agora vem no corpo feminino. Estranha mesmo, viu? Tem a grande possibilidade de estranhar mesmo. Mas o que nós todos aqui somos sabedores, eu já disse isso aqui, né? Todos nós precisamos estar em determinadas experiências, mas o fato de você apenas ter uma opção sexual ou um jeito de se comportar diferente daquilo que o padrão indica, não quer dizer que você não é digno de ter uma vida como todos nós,
né? E não quer dizer que você não tenha qualidades e que você não consiga fazer tudo que todo mundo faz com a mesma propriedade e a mesma eficiência. E eu ainda digo mais, muitos de vocês fazem muitas coisas com muito mais propriedade, com muito mais força de vontade e entra naquela coisa desembaraçando melhor do que muitos, tá? Então não se deixe abater por isso. Coloque na sua cabeça o seguinte: eu estou desta forma, me sinto dessa forma, porque eu preciso experienciar algo. Mas quando eu voltar à minha origem, eu vou voltar vitorioso e vou tomar a forma que eu quiser quando eu tiver meu equilíbrio e meu entendimento. Não, isso não é errado, tá? Não é errado. É muito comum, sabe, gente? Então, assim, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Eu sou mulher, sei me portar como mulher, mas tem determinadas características que eu acho muito mais interessante dos homens do que a nossa. Isso é por quê? É porque eu posso ter sido homem em outras encarnações, mulheres posso ter mesclado, e tem aqueles que vêm tantas vezes em um gênero só, que quando vem no outro não sabe nem como se comportar, tá? Isso é possível. E tem aqueles que precisam vir com essa experiência para poder experimentar também. O que nós precisamos entender é que o ser humano é podre. O ser humano, muitas das vezes, não são todos, mas o ser humano não presta. Ele coloca padrões, insere determinados padrões na sociedade de que se você não for assim ou assado, está errado. E isso está equivocado. Não tem nada de errado nisso. Nada. Não tem nada de errado nisso. Se eu estou aqui com as minhas experiências, com as minhas frustrações, mas eu também contribuo para o todo e eu estou trilhando o meu caminho sem levar a maldade à pessoa alheia, eu também sou digna, independente de uma opção sexual, independente de uma cor de pele, independente se tá gordo ou se tá magro, independente de ser gay ou não, independente de se sentir mulher ou homem. Nós precisamos nos atinar para o seguinte: eu preciso primeiramente ter um olhar voltado para mim, que sou imperfeito, que preciso aprender. O olhar no outro, que eu possa olhar o outro com serenidade, estendendo a mão quando eu puder ajudar e soltando quando o outro também não quiser a minha ajuda, ou eu perceber que o outro não quer a minha ajuda. Porém, nós precisamos entender o seguinte: nós somos responsáveis pelos nossos atos e não para poder ficar olhando para atos dos outros. Porque um ato, uma consequência, e nós todos vamos colher. Todos nós. E eu vou dizer mais para vocês. Vai ter muito transgênero, muito gay, muito negro, que vai chegar lá em cima muito mais vitorioso do que qualquer um outro que está aqui embaixo, rico, bem na sociedade, bem perante o status da vida física, mas que está aqui nessa vida, está aqui de passagem e não está sabendo disso, ou se sabe e ignora, porque muitos estão vivendo como se a vida não fosse acabar.
As pessoas estão em crescimento material, esquecendo-se do crescimento moral. Não que nós precisamos deixar de viver. Não que nós não possamos aproveitar das coisas boas que a vida nos oferece. Não é isso. Mas que nós também possamos ter a ciência de que isso aqui é transitório, vai passar. E tem muito negro, tem muito homossexual, tem muito pobre que é taxado aí pela sociedade, que vai chegar vitorioso. E você que está aí seguindo parâmetros de vida terrena, não olhando para a sua própria vida, não praticando o que você precisa praticar, vai chegar lá de uma certa forma que nós vamos nos encontrar do outro lado e um dia vocês vão dizer: Ana, bem que você falou. Lembre-se lá daquela passagem da Bíblia. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas por que isso? Porque muitos se acham dentro dos parâmetros da vida física e acham que estão aí com o rei na barriga e podem passar por cima de tudo e de todos. Lê do engano, eles são sucumbidos. E aí, quando chegar do outro lado, vai ficar lá, não sei por quê que isso aconteceu. A gente encontra a gente falando isso aqui às vezes, né? Não sei por que isso está acontecendo. Não sabe não, né? Olha para trás, que você vai saber. Olha para trás. Que nós possamos ter a sabedoria de olhar os nossos atos, de enumerar os nossos feitos, para depois apontar o dedo para quem quer que seja. Apontar para um negro, para um pobre que pode estar ali na sarjeta, mas lembre-se, o mundo dá muitas voltas. Um dia, quem pode estar ali naquela sarjeta somos nós. Se você não pode ajudar, passa com respeito. Não desrespeita e não judia, não. Porque um dia os papéis podem estar invertidos. Um dia você pode estar ali experienciando na carne. Então vamos cuidar dos nossos feitos. O que eu fiz hoje? O que você fez hoje? Para que a sua evolução moral pudesse ter dado mais um passo. O que eu fiz hoje de caridade e beneficência, não para o outro, mas que para mim, para quando eu chegar lá do outro lado na minha origem, eu posso ter uma determinada cena da minha vida suspensa indeterminadamente para que eu possa seguir sem aquele julgamento que para mim seria cruel. Então, essas coisas que nós precisamos pensar. Se o outro está fazendo o errado e não quer as suas mãos, deixa o outro lá. Deixa lá. Porque se você insiste, ele também não te deixa seguir. Então você deixa ele lá no cantinho dele e isso é respeito. Se eu te ofereço ajuda e você não quer ajuda, né? Eu te deixo como forma de respeito. Eu respeito a sua decisão. Então, muitas vezes você fala assim, é espírita, mas não tem paciência. Não, eu te estendi a mão. Você não quer. Então, você não vai me jogar no abismo junto com você. Eu te respeito, eu respeito a sua posição. E sigo. Né? E sigo. Não é porque o outro é gay, não é porque o outro foi usuário de droga, não é porque o outro é negro, não é porque o outro é pobre, que ele não tem capacidade de exercer as mesmas tarefas e as mesmas funções. A diferença, às vezes, está nas oportunidades. Mas ser taxado como errado, como certo, nós não temos o direito de fazer isso. Tá? Mais alguma dúvida, gente?
Lúcia Rodrigues, o Roberto tá dizendo que sua filha Amanda tá socorrida, tá? Vi que você escreveu aqui, Amanda Rodrigues de Barros. Ela está socorrida. E isso é muito bom, tá? Se apegue nessa importância do socorrido e amparado. Porque vai ter todo o amparo que precisa e que necessita, com muita paciência, porque esses espíritos amigos, eles trabalham em nome de Deus sem nada, sem querer nada em troca. A Sina Ramos está perguntando, Ana, boa noite. O que acontece com os policiais que são obrigados todos os dias a tirar a vida de alguém? O que acontece com eles quando desencarnam? Sina, primeiro que eu não vejo assim. Eu não vejo como policiais precisam sair às ruas, né, para poder tirar a vida de alguém, sendo obrigados a tirar a vida de alguém todos os dias, né? Mas existem fatores aí que serão considerados, né? Ou seja, às vezes ele precisou tirar a vida do outro porque o outro ia tirar a vida dele primeiro. Então, em defesa da sua vida, ele ceifou a vida do outro. Nós sabemos que existe abusos? Existe. Em todas as profissões existe. E seria injusto nós pegarmos a classe policial e dizer, essa classe é abusiva. Não. Tem aqueles que estão cumprindo a lei de fato, né? E tem aqueles que abusam. Assim como em todas as profissões, tá? Então, são olhares diferentes, né? Se eu tirei a vida de alguém porque esse alguém ia tirar o meu bem maior, que é essa minha existência, né? O olhar para ele é completamente diferente do que aquele que foi ali injustamente, sem razão, afrontando e tirou a vida do outro. Vai passar por um estado perturbatório terrível como um assassino, né? Mas aquele que sai de casa, um pai de família, que é policial, que nós precisamos desses policiais na rua, esses policiais são guardiões policiais, eles vêm para a terra para ser guardiões do bem comum. Tem aqueles que vêm e que trabalham de fato, né? Então, se eles, por um incidente ou acontece alguma circunstância que ele precisa tirar a vida do outro, ele não vai ser olhado com o mesmo olhar do que aquele que foi ali e tirou a vida do outro porque quis, porque achou, é bonito fazer isso, né? Então nós sabemos que existem essas coisas, esses olhares, tá? Mais alguma dúvida, gente? Oi, Soraya, tá boa? Tentando ler seu relato aqui. Tá sumindo. Até 3 meses atrás, minha avó, que faleceu há uns 10 anos, ainda estava em tratamento no hospital. Não procuro notícias, porque sei que está sendo bem cuidada. Pois é, porque depende muito, né? Porque não é porque a pessoa está socorrida e amparada e está no hospital e de imediato elas vão estar equilibradas, aptas. Isso vai de cada um, né? Tem uns que oferecem muito resistência, né? Não querem abrir os olhos espirituais, precisam de um determinado tratamento, por ali perduram. Mas, estando socorrida e amparada, é muito bom. É muito bom. Por quê? A hora que tiver em estado grande de perturbação, vai ser adormecido, para que se estabilize aquela energia. Passes vão ser dados, troca de energia. Você está com a sua energia desestabilizada, vão vir mãos de cura para poder te estabilizar, para te doar aquela energia que você no momento está escassa, né? Então, se você tá com um problema, né, na mente que te atrapalhe, vai ter aquele espírito que
está preparado para poder trabalhar com você. Então, assim, tem todo o amparo que necessita. E não importa se é 1 ano, 2, 3, 4 ou 10. Importa é que ela saia dali apta a estudar, a ter muito mais entendimento, porque o que é 10 anos diante de uma eternidade? Não é nada, né? Ela precisa estar equilibrada e sair lá fora pronta para poder continuar a caminhada. Religião não salva ninguém. Catolicismo, evangélico, espírita, budista, judeu, religião não salva ninguém. Eu posso estar inserido dentro do espiritismo e não ser resgatado. No umbral tem espíritas, tá? E algumas das vezes, no umbral também, tem alguns tipos de mães, que não são mães, mas também tem, tá? Então, muito cuidado com isso. O que vai te salvar são suas boas ações. De que vai te jogar no chão são suas más ações. Por isso a gente fala que a nossa balança da positividade possa chegar lá muito maior do que da negatividade, né? Porque nós já viemos com muitas dívidas, ainda temos muitas dívidas a sanar, muito o que aprender, muito o que arrepender e expiar, até que possamos estar na classe dos espíritos puros. Que nós não vamos levar mais dívida do que nós viemos com elas, não. Vamos chegar lá com a nossa bagagem positiva bem pesada. Para na hora que começar a ver, né, todas as nossas atrocidades, a gente ter ali, do outro lado da balança, algo que possa contrapor aquilo que nós fizemos lá atrás. Mais alguma dúvida, gente? Oi, Socorro. Boa noite, tá bom? Tá boa? Com certeza. Seu pai tá lá, né, Carla? Todo esse todo também amparado. Seu pai tá no hospital, não, viu? Isso aí também eu acho que você sabe, né? Seu pai já trilha o caminho dele que ele precisa trilhar. Graças a Deus por isso. Ô, Lúcia, depende, tá? Depende muito. Depende se ele está socorrido ou não. Depende o estado da sua filha, tá? Porque não é porque sua filha desencarnou antes que ela o recebeu. Ela precisa ter equilíbrio e entendimento para recebê-lo, né? Não é porque ela desencarnou antes que ela tem obrigatoriedade de estar com ele ou de buscá-lo, porque se ela não estiver bem, né? Agora, se ela estiver bem equilibrada, eu duvido, né, que ela não queira ir vir ao encontro do pai, né? Lógico que se ela estiver em um determinado equilíbrio, socorrida e amparada, trilhando o caminho lá, né? Se edificando, estando bem mais edificada do que quando ela foi, com certeza você pode colocar na sua mente que ela não só o recebeu, mas pode ter vindo junto dos socorristas, né, ajudar a desligar e levar embora, tá bom? Quem é sua avó, Beatriz? Seu esposo está socorrido e amparado. Tá, Socorro? Ele está em família, né? Ele tem família do lado de lá, que zelou muito por ele, viu? Na vinda dele, na ida dele, né? Na passagem dessa reencarnação para espiritualidade, né? Ele não foi desligado por nenhum socorrista estranho, ele foi desligado por uma equipe familiar, tá?
A Flávia Cristina está perguntando como a espiritualidade vê as mortes por feminicídio, né? Com pesar, né, gente? Com pesar e com olhar misericordioso. Na grande maioria das vezes, a vítima de feminicídio, ela é socorrida de imediato, chega dormindo, tá? E demora um pouco para acordar, porque devido ao impacto, né, ao baque que a família tem, a família joga para ela muita energia pesada. Então ela fica adormecida, fica ali quietinha, até que não receba tanta carga energética negativa, né? Porque ela precisa se restabelecer. Se ela precisa se restabelecer, vai jogá-la ainda mais para baixo. Então adormece para que na hora que o ambiente estiver mais propício, ela possa então acordar, né? O seu irmão também já tá bem, né, Maria Tita? Ele tá muito bem, tá com seu filho, né? Tá com seu pai. Você também tem uma família grande do outro lado, né? Eles estão trilhando aí o caminho, né? Seu menino tá muito bem, viu? Muito sereno. Agora no final falei foi do filho mesmo, viu, Maria? Foi do tio, não. Seu menino tá muito bem, tá? O Vitor, né? Tá muito bem. Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo sobretudo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a todos vocês, né, que estão aqui conosco. Maria Tito, o Roberto está dizendo que o Vitor continua ajudando o Guilherme, viu? E a gente vai mandar muita energia positiva para que ele possa conseguir, né, de fato. O Guilherme, ele precisa e é merecedor, assim como todos aqueles, né, que precisam de uma nova oportunidade, tá? Agradecendo a Deus, sobretudo, pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecer a você, sobretudo, por essa oportunidade, tá? Gente, nós temos a nossa rifa, que é um secador, uma prancha doado pela Carla Moura. Essa rifa é para quê? Para que nós possamos, né, conseguir abrir, né, a Casa Espírita Fraternidade da Luz, edificar ela fisicamente aqui na Terra. Então, é o nosso único meio que nós estamos tendo até hoje. E as doações que alguns poucos membros do grupo fazem, né, que já nos acompanham há mais tempo, a Maria Tito, a Isabela, né? Então, tem aqueles que quando podem, vai lá e doam um pouquinho para casa, né? Então, quem quiser nos ajudar, a Dani fez o post, né? Tem muitos números ainda disponíveis, né? R$10 cada rifa, e a gente vem fazendo essas rifas já há muito tempo, né? Mas a gente vai continuar como meio de arrecadação, né? E quem puder nos ajudar, eu vou pegar o post e vou repostar novamente, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus. Vocês aí, né, que devolveram o ente querido de vocês à pátria espiritual, não esmoreçam, não deixem de continuar trilhando o caminho de vocês, porque o ente de vocês vivem. A perda foi apenas do corpo físico. Assim como eu também levo os meus entes tão queridos no coração, eu quero que vocês também continuem levando os seus entes queridos. Eles não serão esquecidos jamais, porque eles foram bons demais para a gente. O tempo que permaneceu conosco foi muito bom, e isso é impossível de nós esquecermos. O que nós não podemos deixar é de ter fé, é de acreditar no reencontro, é de acreditar que, embora possa demorar um pouquinho, o nosso reencontro é certo. Porque a minha passagem pela terra também é transitória. E eu quero chegar do outro lado da melhor maneira possível. Para na hora que eu abrir os meus olhos espirituais, além de eu chegar vitoriosa, eu possa rever todos os meus e, finalmente, abraçar aqueles que a saudade bate tão grande dentro de cada um de nós. E a saudade que bate aqui, bate lá. Eles estão vibrando positivamente por nós. Que nós possamos vibrar
positivamente por eles. Que cada palavra e cada prece que eles fizerem por nós, no sentido de que não caia meu filho, não caia minha filha, persevere meu irmão, persevere minha irmã. Mãe, eu estou aqui. Mãe, eu estou bem. Mãe, eu sinto a sua dor, mas mãe, não deixe de seguir. É isso que eles estão assinalando o tempo todo, que nós possamos também retribuir a eles esses nossos pensamentos. Que os meus familiares possam estar envoltos na luz branca do Espírito Santo de Deus e que os seus familiares também possam estar envoltos na luz branca do Espírito Santo de Deus. E nós jogamos para todos eles, para os meus, para os de vocês, 30 de vocês que estão aqui, nós vamos mentalizá-los e vamos jogar sobre eles chuva de rosas brancas perfumadas, para que eles possam lembrar do nosso amor que persiste e vai persistir até o dia que nós possamos nos encontrar novamente. E quando nós nos encontrarmos novamente, esse amor será aumentado numa intensidade tão grande que o nosso desejo será de permanecermos caminhando junto diante da eternidade. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, até sexta.